Olá, boa tarde a todos. Hoje, dia 22/4/2021, nós fizemos a correção da página 70, que foi explicado ontem, que era gráficos de função afim, ou gráfico de função do primeiro grau, tá bom? Então, nós vamos aqui no exercício 3, tá lá, esboce o gráfico das funções do primeiro grau. Eu coloquei, são 4, eu vou fazer 2 e estou colocando a resposta das outras 2, tá bom? Bom, antes de mais nada, vale lembrar que f de x igual a 2x menos 5 é a mesma coisa que colocar y é igual a 2x menos 5, tá bom? O f de x pode ser escrito como y. F de x, galera, porque em função de x, ou seja, x é a variável independente e y a variável dependente, tá bom? Bom, antes de mais nada, para fazer um bom gráfico, é necessário fazer primeiramente uma tabela, que eu já rascunhei aqui, já deixei ela quase pronta, tá bom? Então, olha lá. Eu coloquei valores para x. Professor, eu posso colocar valores para x? Depende do enunciado. Nesse caso, o enunciado não me deu valores para x. Sendo assim, eu vou substituir o valor de x por 1. Então, olha lá. 2 vezes 1, 2. Menos 5, nós teremos como resultado menos 3. Quando x for 2, 2 vezes 2, 4, menos 5, menos 1. Depois, quando x for 3, 2 vezes 3, 6, menos 5, 1, tá? Dessa forma, galera, nós encontramos os pares de coordenadas. Uma coisa muito interessante, sempre tem que ser nessa ordem os pares de coordenadas. X, depois o y. Então, vamos lá. O primeiro, quando x for 1, nós percebemos que o y vai ser menos 3. Quando x for 2, olha lá, quando x for 2, o y será menos 1. E quando x for 3, o y será 1, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Nós vamos brincar, galera, de ligar pontinhos, tá bom? Então, olha lá. Quando x for 1, eu vou pegar aqui o 1, o y será menos 3, tá aqui menos 3, tá bom? Então, eu vou fazer uma ligação dos dois valores, tá? Então, ó, quando x for 1, o y é menos 3, então, tá aqui o menos 3, perfeito? Quando x for 2, o y será menos 1, tá? Então, vamos lá. Quando for 2, é menos 1. E quando x for 3, o y será 1, tá? Então, vamos fazer a ligação dos pontinhos. Perfeito? Agora, galera, é só ligar um ponto ao outro. Prontinho, já temos a nossa função. Perfeito? O gráfico da função f de x. Só um minutinho. O gráfico da função f de x é igual a 2x menos 5. Tá? Perfeito? Bom, vamos para a próxima. O exercício B, nós temos aí f de x equivale a menos 3x mais y. Vale lembrar, galera, pode ser escrito y igual a menos 3x mais 6. Agora, nós vamos colocar os valores encontrando os valores de y, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, já adiantei aqui um pouquinho, eu substituí, no caso, eu coloquei valores para x, 1, 2 e 3. Professores, professor, eu posso colocar o valor de x? Se o enunciado não der valores, ou se não há valores, posso sim, tá? Então, vamos lá. Quando x for 1, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 6, nós teremos, então, como resultado, 3. Quando x for 2, menos 3 vezes 2, 6. Menos 6 com mais 6, 0. Quando x for 3, menos 3 vezes menos 3 dá menos 9, com mais 6, menos 3. Então, nós já temos os pares de coordenada, galera. Quando x for 1, o y é 3. Quando x for 2, o y é 0. Quando x for 3, o y é menos 3, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu estava fazendo no anterior.
Eu vou brincar de ligar pontinhos. Então, quando x é 1, o y é 3. Olha lá. Opa, desculpa. Perfeito? Quando o x for 2, o y é 0. Então, o ponto fica em cima do 2, que é o único valor que ele vai ter, tá bom? E quando o x for 3, o y é menos 3. Então, 3 com 3, aqui nós teremos o menos 3, tá bom? Bom, professor, e agora o que nós fazemos? Apenas ligamos os pontinhos. Olha lá. Pronto. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Prontinho. Eu já arrumei, liguei os pontinhos da forma correta. Tá bom? Muito fácil. Da mesma forma, foram feitos os gráficos C e o gráfico D. Bem simples, não? Bom, vamos lá. Para adiantar um pouquinho já a aula de amanhã, nós entraremos nesse assunto novamente. Vamos falar um pouquinho de crescimento e decrescimento de funções, tá? Pessoal, uma função, a função afim, ela é formada pelo coeficiente angular e pelo coeficiente linear, tá bom? Então, eu vou colocar para vocês aqui uma função bem simples, tá? Então, vou colocar aqui, f de x é igual a 2x mais 1. Nesse caso, nós já temos aqui coeficiente angular, que eu vou colocar aqui CA, coeficiente angular, e aqui nós temos o coeficiente linear. Perfeito? Bom, vamos lá. Coeficiente angular. O que indica o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele diz se a função é crescente ou ela é decrescente, tá? Então vamos lá. Quando a for maior que zero, a função é crescente. Quando a for menor que zero, a função é decrescente. Nesse exemplo que nós damos ali, que nós tivemos aqui, nós temos o coeficiente a e nós tivemos o coeficiente b, tá? Então assim, pessoal, o coeficiente a é 2, então a função ela é crescente porque é um valor positivo. Se fosse menos 2, seria um valor, seria uma função decrescente, ou seja, se eu fosse fazer o gráfico dela, ela ficaria do estilo a função d aqui do exemplo, tá? A função d é uma função decrescente. Olha aqui, ó. O a é uma função crescente, está subindo, e o b é uma função decrescente. Nesse caso específico, perceba que o coeficiente a, ele é positivo, então seria uma função crescente, tá bom? Se fosse negativo, decrescente. E aqui nós temos coeficiente linear. Então, o coeficiente angular, ele indica se a função é crescente ou não. O coeficiente linear, ele indica aonde a função corta o eixo y, tá bom? Ele indica aonde a função corta o eixo y. Colocando aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Ó, o gráfico, é óbvio, infelizmente, a gente não deu continuidade no gráfico, tá? Mas o gráfico A, se eu continuasse a ligar pontinhos, ele ia cortar o y em menos 5, tá bom? Por quê? O coeficiente, vou marcar aqui para vocês, o coeficiente linear dele é menos 5. Perfeito? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos fazer aqui, ó. Então, nós temos lá o coeficiente b, ou coeficiente linear, indica onde é a interseção do gráfico com o eixo y. Nós temos aí raízes ou zero das funções. Raízes ou zero das funções nada mais é que o valor de x para o qual assume o valor zero, ou seja, para o qual a função assume o valor zero, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, para o qual para o qual a função, tá? Assume o valor zero, tá bom? Então, nós temos aqui, nesse caso aqui, nesse exemplo, olha quanto que vale o f de x ou o y, tá? Ah, professor, mas no exemplo lá em cima, começava f de x é igual e tinha função. Aqui tá invertido? Não tem problema, tá bom? Vamos lá. Como que eu faço aqui? Primeiro, eu posso verificar duas coisas interessantes, aproveitando a explicação anterior. Eu sei que é uma função positiva, porque o valor de a, ele é positivo. E eu sei que a função, quando eu for fazer, ele corta em mais 4, porque o coeficiente linear é igual a mais 4. Tudo bem?
Vamos descobrir aqui o zero da função. Nós vamos descobrir qual é o valor de x para que essa função dê zero. Então, olha lá. 2x mais 4 é igual a zero. Vamos isolar o x, galera. Então, ó, 2x é igual a menos 4. X é igual a menos 4 dividido por 2. Então, x igual, mais com menos dá menos, 4 dividido por 2, 2. Então, a solução para essa função é menos 2, tá? A solução, na matemática nós chamamos de solução, raízes ou zero da função, perfeito? Bom, vamos dar continuidade. Deixa eu só puxar um pouquinho essa divisória. Vamos para o próximo exemplo, o exemplo B. Bom, primeira coisa que nós podemos observar, como eu não tenho nada na frente do x, é um positivo, tá? Então, nesse caso, já sabemos, vamos estudar a função. Nesse caso, sabemos que ela é uma função crescente, porque o a é positivo. E sabemos que ela vai cortar o eixo y em mais 3, porque o coeficiente linear vale 3, tá bom? Bom, vamos descobrir o valor de x para que essa função dê zero. Então, olha lá, pessoal, isolando x, nós temos aí x mais 3 é igual a zero. X é igual a menos 3. Prontinho. Ah, professor, e 1? Bom, 1 estava multiplicando, ele passa dividindo. Não precisa colocar, por quê? Todo número divisível por 1 é ele mesmo. Tá bom? Então, nesse caso, a solução é igual a menos 3. Nós podemos falar que é uma solução, ou zero da função, ou até mesmo raiz. Tá bom? Pessoal, na aula de hoje nós paramos por aqui. Amanhã daremos continuidade nesse mesmo assunto, tá? Até amanhã. Tchau, tchau.